Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de ciências e o tema da nossa aula será os movimentos da Terra. Então, gente, nós vamos perceber, observar nessa aula de hoje que a Terra está em constante movimento, certo? Todos esses movimentos eles têm um nome específico para o tipo de movimento, certo? E assim como a Terra, a Lua também se movimenta em movimentos semelhantes aos movimentos da Terra. Uma coisa que, de acordo com a imagem aí, vocês estão observando a criança observando o Sol, nós achamos que o Sol é que está se movimentando, mas na verdade o Sol está parado. Quem se movimenta é a Terra, certo? Preste atenção nessa informação. Quem está em movimento é a Terra. O Sol está parado lá no seu lugar, certo? Então, como eu ia falando dos movimentos da Terra, a Terra ela tem dois movimentos específicos. O movimento de rotação, certo? Que é um movimento que ela dá em torno do seu próprio eixo, certo? Como se fosse uma bola de futebol rolando, certo? Só que você, por exemplo, se você perfurar ela a bola ao meio, ela vai ficar girando, certo? Sem sair do lugar. Então, esse é o movimento de rotação. E esse movimento de rotação, certo? Da Terra, ele tem a duração de 24 horas. Por isso é que nós temos dia e noite. Ou seja, quando a parte da Terra está para o lado do Sol, essa área é dia, a outra noite. Por isso que nós temos aqui, quando é dia no Brasil, por exemplo, no Japão é noite. Então, isso é por conta do movimento de rotação. Então, o movimento de rotação ele é responsável por dia e por noite. Qual é a duração? 24 horas. Qual é a relação na marcação de tempo que vocês têm que considerar? 24 horas é o correspondente a um dia. Ou seja, 24 horas equivale a um dia, certo? O outro movimento da Terra é o movimento de translação, certo? Vocês vão ver aqui no conteúdo que ele tem a duração de 365 dias e 6 horas, certo? Mas o que vocês têm que ficar atento quanto à marcação do tempo? 365 dias corresponde a um ano, certo? Então, o período de 365 dias na marcação do tempo corresponde a um ano, certo? Assim como as 24 horas na marcação do tempo corresponde a um dia, certo? E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, dá uma volta completa ao redor do Sol. A Lua faz os mesmos movimentos, ela faz um movimento em torno do seu próprio eixo, certo? Que é também o movimento de rotação, só que ele dura 28 dias. 28 dias, se vocês forem observar a marcação do tempo, uma semana tem 7 dias, então 28 dias corresponde a quê? A 4 semanas, certo? A Lua também tem um movimento de translação, que tem a mesma duração do movimento da Terra, 365 dias, portanto, um ano, certo? E tem um movimento chamado a revolução da Lua, que é uma volta da Lua, certo? Em torno do Sol. Ao redor da Terra. O movimento que a Lua faz ao redor da Terra é chamado de revolução da Lua e dura também 28 dias. Pronto, vamos lá. Os movimentos da Terra, certo? Ao observarmos o Sol, as demais estrelas, a Lua e alguns planetas no céu, podemos ter a impressão de que esses astros giram em torno da Terra. Até cerca de 600 anos atrás, acreditava-se que a Terra estaria parada e os astros giravam em torno dela. Hoje sabemos que a Terra, a Lua e os demais planetas que conhecemos formam o sistema solar e giram em torno do Sol. As outras estrelas estão muito distantes e não fazem parte do sistema solar. A Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. E esse movimento é conhecido como translação, certo? Sabe-se que a Terra também gira em torno de si mesma. É por causa desse movimento
conhecido como rotação, que temos os dias e as noites. É dia quando a face da Terra está voltada para o Sol, quanto na face não iluminada é noite, certo? Enquanto na face não iluminada é noite. Ao longo de 24 horas, a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma. Então aqui vocês têm que analisar uma coisa. O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, dura um ano ou o período de 365 dias. O movimento de rotação, que é o movimento da Terra sobre o seu próprio eixo, certo? Dura 24 horas, que é o movimento de rotação, responsável pelo dia e pela noite, certo? A Terra dá uma volta completa em torno de si mesma. Assim, o movimento do Sol no céu é aparente. Quando diz aparente, não, o Sol não está se movimentando. Quem está se movimentando é a Terra. Na realidade, o que observamos é a rotação da Terra, que faz o Sol mudar de posição no céu. Então, aí está o movimento. Vejam. A Lua, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do seu próprio eixo, ela está dando uma volta ao redor do Sol, certo? Então, girando em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação, duração 24 horas, um dia. Uma volta ao redor do Sol, movimento de translação, duração 1 ano ou 365 dias. Pronto, vamos à primeira atividade. Vejam só que coisa simples, vocês apenas vão transformar aí o período, certo? Se tiver o período de dias, vocês vão dizer se corresponde a um ano, a um mês ou a uma semana. Se tiver em horas, vocês vão dizer se corresponde a um dia, certo? E vice-versa. Então veja só, primeiro, o período de 365 dias corresponde a alguma marcação de tempo usada por você em seu cotidiano. Qual? Responda. No caderno, mas aqui também dá para responder, certo? No caderno, responda. A que corresponde o período de 24 horas? Então, já expliquei a vocês. É marcação de tempo. O que é marcação de tempo? Um dia, um ano, um mês, uma semana, 2 semanas, 3 semanas? São essas situações que vocês vão observar, certo? Agora vamos para a página 10. Na página 10, nós vamos ver os movimentos da Lua, certo? Que eu citei lá no início. A Lua tem 3. Tem o de translação, que dura 365 dias. Tem o de rotação, que dura 28 dias. E o de revolução, o chamado de revolução, que é o de revolução é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, que dura também 28 dias, certo? Então tem 3 movimentos. Então 28 dias corresponde ao período de 4 semanas, certo? Vamos lá, os movimentos da Lua. Assim como a Terra, a Lua também é iluminada pelo Sol. É só por isso que conseguimos vê-la, já que ela não produz luz própria. Então, gente, ó, a Lua não tem luz própria. Aquela luminosidade que a gente vê na Lua é os reflexos do Sol na Lua, certo? De forma semelhante ao que ocorre com a Terra, a Lua se move por rotação em torno do próprio eixo e por translação em torno do Sol, certo? Além desses 2 movimentos, a Lua também gira em torno da Terra, em um movimento chamado revolução. Então, repetindo, o movimento de revolução e o de rotação da Lua duram um período de 28 dias, o que corresponde a 4 semanas. O movimento de translação, que é o movimento que a Lua faz ao redor do Sol, dura também 1 ano ou o período de 365 dias, certo? Um ciclo completo da Lua ao redor do próprio eixo, rotação, dura 28 dias, período conhecido como mês lunar. É o mesmo tempo que ela demora para dar uma volta ao redor da Terra, que é o movimento de revolução. A Lua, assim como a Terra, demora 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, certo? Então, observe aqui o Sol, ok? Certo? A Lua pequenininha aqui, ó, que dá uma volta em torno da Terra, que é o movimento chamado revolução. Ela dá
ela gira em torno do seu próprio eixo, que é chamado de translação e dura 28 dias, assim como o movimento de revolução, e ela também dá uma volta em torno do Sol, que é chamado de movimento de translação, certo? Então, o que vocês vão observar aqui? Quais são os dois movimentos que coincidem, que são semelhantes, que a Lua faz, assim como a Terra? O de rotação, que é girar em torno do próprio eixo, certo? Só que a Lua está girando em torno do seu eixo e o Sol do seu eixo. Agora, o movimento que eles fazem, que são iguais, que coincidem, é o de translação. Por quê? Porque os dois giram em torno do Sol, certo? Então, o movimento que coincide entre esses dois e que dura o mesmo período é o de translação, ou seja, os dois dão uma volta ao redor do Sol, certo? Então, qual que coincide? O movimento de translação, certo? São os dois movimentos que coincidem. O movimento de translação da Lua e o movimento de translação da Terra. Por quê? Tanto a Terra quanto o Sol vão dar uma volta. Desculpa, tanto a Terra quanto a Lua vão dar uma volta ao redor do Sol, certo? E a duração 365 dias ou 1 ano. Vamos às questões agora da página 10, certo? São páginas 9 e página 10 da atividade. Questão 1. Um ano ou o período de 365 dias coincide com qual movimento da Terra e da Lua? Falei várias vezes, certo? Segundo, a rotação da Lua demora um período de... Tem aqui nesse texto dessa página, tantos dias. Enquanto o movimento de rotação da Terra demora um período de 24, aí vocês vão ter se é 24 horas, 24 dias, ou 24 anos, ou 24 meses. Tem também no texto. Pronto. Essa que está pedindo para que vocês se reúnam com os colegas, vocês vão fazer individual mesmo, até mesmo porque é simples. Letra A. O que é o movimento de revolução da Lua? Quanto tempo dura? Então, a Lua tem 3 movimentos. Um que dá em torno do seu próprio eixo, certo? Um ao redor do Sol e o outro ao redor da Terra. Então, qual deles é o movimento de revolução? É o que vocês vão responder na letra A. B. O período de 28 dias corresponde a alguma marcação de tempo já conhecido por vocês. Se sim, qual? Aí vocês vão dizer se 28 dias corresponde a 1 ano, se corresponde a 1 mês, a 2 ou 3 semanas, não sei, certo? Marcação é isso de tempo. E é isso que vocês irão responder. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Sei que os vídeos são passados muito rápido, é porque se você tentar detalhar com mais calma, o vídeo fica muito comprido, certo? Mas acredito que dá para realizar essas duas atividades sem nenhum problema. Bom estudo para todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.